E aí, pessoal, eis-me aqui, tudo jóia? Vamos dar sequência ao nosso assunto. Se inscreve no meu canal, se estiver gostando, né? Quiser acompanhar o trabalho. Quiser dar uma curtida aí também, fico satisfeito, né? Se não gostou de alguma coisa, me manda uma informaçãozinha aí, né? Para que eu possa saber o que pode melhorar. De repente a luz não tá legal, esse modelo não tá legal. Para eu saber. Se também não quiser, paciência, né? Vida que segue. Tem um monte de coisa aí acontecendo. Fica bem aí, tá? Olha só, dinâmica impulsiva. A gente vai ver uma dinâmica impulsiva, uma primeira parte, que é conceituar as duas grandezas importantes desse assunto aqui, que seria a quantidade de movimento e impulso. Então vamos dar uma olhada no que trata cada grandeza dessa, né, no conceito delas. E sabe assim, ó, na física a gente não inventa nada. Na física a gente vai criando coisas para explicar o que já existe, né? E aí em algum momento alguém observou isso, desde a gente pensar lá antigamente, deixa eu só ajeitar aqui. O Aristóteles já falava em inércia, né, nas suas concepções, um gênio absoluto também. Aí a gente avançar muito no tempo, assim, vamos chegar no Galileu, um outro cara que falou bastante de inércia, conseguiu explicar isso. A primeira lei de Newton, né, quando ele escreve a primeira lei, baseado no que o Galileu, que estava mais próximo dele, 100 anos de diferença, que estava conseguindo resolver isso e aplicar coisas desse jeito. O corpo, se ele não tiver a presença de agentes externos, ele vai continuar no seu estado cinemático. Então, se ele estiver em repouso, ele vai ficar em repouso. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai ficar desse jeito. Então, a partir daí que vem essas relações. Um outro cara que escreveu bastante coisa foi Descartes, né? Que escreve o plano cartesiano. Você deve ter brincado de batalha naval. A ideia do Descartes era essa, uma batalha naval. Você conseguir dar um eixo X, um eixo Y e conseguir posicionar um ponto. Assim, estou a 40 centímetros para cá, a 30 centímetros para cima. Cheguei nesse ponto aqui. Então, essas coordenadas, esse plano cartesiano, vem do René Descartes, né? Do cara do penso, logo existo lá, né? Então, tá. Essa dinâmica impulsiva ela vai tratar de duas grandezas: quantidade de movimento e impulso. Então, o que vem a ser a quantidade de movimento do corpo? Vamos imaginar aqui, ó, tenho dois objetos, dois carrinhos se deslocando, né? Esse eu mais peguei na internet, eu achei bonitinho, achei simpático esses carrinhos aqui, né? O caminhozinho e o carrinho. Ambos estão andando a 72 km por hora. E eu quero colocar um anteparo aqui, ou seja, uma parede. Aí esses dois vão colidir na parede, então vou fazer uma colisão experimental para testar se o airbag funciona direito. Aí como se faz isso? Você bota um protótipo lá dentro, um manequim, como uma pessoa, uns movimentos semelhantes ao movimento de uma pessoa, articulação do pescoço principalmente, né? Para ver se não dá esse chicote, se não quebra a cervical. E essa articulação toda que vai ter aqui, você coloca os dois com a mesma massa, então 70, 80 kg, vai ser atribuído lá, vai ter planilhar, se for 70, se for 80, se for 90, daí alguém vai ficar planilhando isso, e eles vão colidir, e ambos vão parar num tempo igual a 1 segundo. Ou seja, o tempo de colisão dos dois vai ser igual a 1 segundo. Aí a pergunta é, qual dos dois causa um estrago maior na parede? Esse estrago maior na parede vai estar associado a alguma grandeza. Imagina, você observa duas bolas de boliche, não sei se você já jogou boliche, mas pensa assim, né? Lá tem, quando você vai jogar boliche, vem uma bola número 4, número 6, número 8, número 10, número 12. Elas são todas do mesmo tamanho, olhando assim, elas são do mesmo tamanho. Só que à medida que vai aumentando o número, ela vai ficando mais pesada. O que significa ela ficar mais pesada? Com mais inércia para a gente. Essa maior inércia está associada a quê? A você lançar as duas bolas, ambas com a mesma velocidade, só que uma leve e a outra mais pesada. Se ambas tiverem a mesma velocidade, a bola mais pesada vai conseguir derrubar mais pinos. Se baterem no mesmo lugar, considerando que todo o restante foi igual. Bateu no mesmo lugar, tem a mesma velocidade, foi jogado no mesmo trilho, mesma pessoa que jogou, então o efeito da bola é o mesmo. Vamos desconsiderar esses fatores diferentes aí. Então, aqui vai causar mais estrago é a bola que tiver maior massa. Porque a grandeza que interessa nessa colisão não é nem a massa dele, aqui, que essa massa é maior do que essa, e nem a velocidade. Eu poderia fazer assim, eu vou jogar bolas com massas diferentes, massas iguais, porém com velocidades maiores. Então, a que tiver maior velocidade vai causar um estrago maior. Mas é possível, por exemplo, fazer assim, pegar a bola mais leve e jogar com uma velocidade maior do que a bola mais pesada e ela causar um estrago maior. Então, a grandeza, a quantidade de movimento vem para resolver isso. O que vem a ser a quantidade de movimento de um corpo? Vou imaginar aqui uma trajetória qualquer. Essa bola que eu falei antes, né, ela está andando aqui, está girando. Não vem ao caso isso agora, tem uma velocidade V. Então não interessa nem a sua massa e nem a sua velocidade isoladamente para saber qual derruba mais pino.
O que vai interessar vai ser essa grandeza aqui, quantidade de movimento. Eu já vou desenhar aqui, ó, para você já se familiarizar com ele. Vai ser um P. A letra que representa a quantidade de movimento para a gente agora é P. Mudou em todos os formulários, assim. E qual é a definição de quantidade de movimento? Esse P é o produto da massa pela velocidade. É uma grandeza vetorial, então, né? Então, ela tem uma velocidade, é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar, quantidade de movimento vai ser uma grandeza vetorial, que preserva a mesma direção e sentido da velocidade. Então, ela vai representar, de uma forma um pouquinho mais completa, a quantidade de movimento de um corpo, né? A inércia desse corpo, ou seja, a capacidade de, ao colidir em alguma coisa, causar um estrago. Dá para entender, não é uma definição formal isso. O conceito de quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ponto. Encerrado o assunto. Agora, a compreensão do que significa isso, né? A ideia, para que serve essa grandeza, serve justamente para isso. Dada uma colisão, quem vai ganhar nessa colisão? Então, um dos fatores vai ser quem tiver maior quantidade de movimento. Cuidado com a energia cinética, para não atrapalhar. Esse assunto aqui, essa grandeza, ela foi criada antes de energia, né? Então, não se tinha ainda energia associada ao sistema. E se você tiver lembrado aí, energia cinética não é parecido, mas depende dessas duas coisas também, só que lá tem um V ao quadrado, né? Então, na energia, a velocidade tem um peso maior do que a massa. Na quantidade de movimento, não. As duas têm a mesma coisa. Se você observar aqui, ó, se eu pegar um objeto agora que tem o dobro de massa, mas ande com a metade da velocidade, vamos desenhar isso aqui, ó. Eu pego um corpo aqui, A, ele tem 4 kg e ele anda a 2 metros por segundo. Ele vai colidir com o corpo B, que tem 2 kg, andando a 4 metros por segundo. Então, a gente olhar para um sisteminha como esse, ó, esse aqui tem 4 kg andando a 2. Esse aqui tem 2 andando a 4. Se dá uma batida nos dois, e for uma batida, uma colisão que seja do tipo inelástico, ou seja, vai ficar grudado um no outro, quem vai ganhar a batida? Ninguém ganha. Vai parar bem no meio do processo aqui. Por quê? Porque no meio não, né? O encontro vai ser um pouquinho mais para cá, porque esse aqui está mais rápido, mas vai ser entre os dois aqui, em algum lugar aqui assim, eles vão bater, vão parar nessa posição, porque a quantidade de movimento do A dá 8 e a quantidade de movimento do B dá 8 também. Então, o B ele tem menos massa, mas compensou isso com um excesso de velocidade, certo? Qual a unidade no sistema internacional? A gente repete agora a unidade. Bom dos sistemas de unidade é justamente isso. Eu não preciso criar um nome para essa grandeza, para essa unidade. Eu só substituo massa dada em quilograma, velocidade dada em metro por segundo. E fica exatamente desse jeito. Vê? Vamos olhar lá, o corpo A, essa minha continha, ou B, né? Esse vezes esse, ó, vai dar 8 quilogramas metro por segundo. O que representa isso? O corpo A, com 4 kg a 2 metros por segundo, é como se ele tivesse 8 kg andando a 1 metro por segundo. Na hora que você faz isso, você consegue transformar a massa que ele tinha, a velocidade que ele tinha em massa, como se a gente fizesse isso, jogasse essa grandeza para dentro dessa. E aí, 8 kg a 1 metro por segundo. E é o significado dessa grandeza em unidade, não tem nenhum nome associado a ela. Beleza? Então esse é o primeiro conceito que você precisa saber. Aqui o significado, já acabei falando isso tudo, né? Então tá. Impulso. O que vem a ser a grandeza chamada impulso. Imagina o seguinte comigo aqui, ó. Vamos pegar uma situação A. Deixa eu ver se está na cor que eu quero. Não, errei, era azul. Tem uma situação A, ó. Tem uma bolinha que estava andando a 2 metros por segundo. Depois de um certo tempo, ela passa a andar a 8 metros por segundo. Daqui para cá, mudou a quantidade de movimento do corpo? Mudou. Considerar que a massa seja a mesma. Ele tem uma massa em e uma massa em. Então ele tem 2 kg, 2 kg. Pronto. Então, mudou a velocidade do corpo. Se mudou a velocidade do corpo, significa que mudou a quantidade de movimento do corpo. E aí o Newton, ele definiu isso. Ele fez uma definição. O que vem a ser a força que você exerce sobre o corpo? Porque a gente acaba dizendo assim, que você tenha muita força, né? Ou tenha força. É assim, no sentido que Deus te acompanhe. Não sei se você já acompanhou Star Wars, né? Daí eles falam lá, que a força esteja com você, né? A força esteja com você não é que você vai ter força. É assim, que a energia esteja com você, seria bom. Aquele lá no sentido assim, que Deus te acompanhe, meu filho, né? Que os avós falam, a mãe fala. Então, ninguém tem força, mas consegue aplicar uma força.
Aplicar uma força de que jeito? Para quê? Para mudar a quantidade de movimento. Então o Newton ele define isso. Ó. Quando você tem uma mudança na quantidade de movimento de um corpo, o agente físico capaz de fazer essa mudança é a força, em função do tempo. Então, força é aquela grandeza física que muda a quantidade de movimento em função do tempo, certo? Eu vou mudar aqui, eu vou te dar uma pausa, se você quiser anotar. Momento da pausa no vídeo. Isso aí, então. Agora eu vou apagar tudo aqui, ó. Se eu fizer uma letra B assim, tinha uma bolinha andando para cá, com a mesma massa M, 3 metros por segundo, desculpa. Aí ela vai chegar num outro ponto, ó, e vem para cá, andando a 3 metros por segundo também, com a mesma massa M. Aí que eu te pergunto, ó, daqui para cá, mudou a velocidade? Mudou, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então ela tem módulo, direção e sentido. O módulo não mudou, então é 3, 3. Só que variou direção e sentido. Eu estava na diagonal para cima e para a direita, agora está na diagonal para baixo e para a direita. Então, houve uma variação da velocidade. Se aconteceu isso, variou a quantidade de movimento. Que lembra lá que pegou a MV? E ainda, ó, saber que é uma grandeza vetorial é fundamental. Porque se mudar qualquer característica desse aqui, muda esse aqui. Então, existe uma força fazendo isso. Entendeu? Então, vou repetir até que fique isso como um mantra, assim, né? O que vem a ser uma força? Força é um ente físico capaz de variar a quantidade de movimento de um corpo em função do tempo. Isso, uma definição do Newton. Newton define como sendo isso. Beleza? Vou te dar mais uma pausa para você poder anotar. Essa é a pausa. Muito bem. Então, vou definir. Ó, eu falei, força resultante, daí agora a gente pode ampliar isso sobre um corpo, um sistema qualquer, é a variação da quantidade de movimento em função do tempo. Joia? Mas o título da aula, o título desse tópico aqui é impulso, né? O que vem a ser o impulso agora? Eu vou pegar esse ΔT e vou passar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Força resultante vezes ΔT é igual a ΔP. Essa grandeza aqui, ó, essa multiplicação aqui é que foi chamada de impulso. É um conceito daí agora também, né? O que é o impulso? Impulso produzido por uma força é o produto da força pelo tempo que ela ficou aplicada. Quer ver? Olha só. Tem um bloquinho aqui. Ele vai ficar submetido à ação de uma força durante um determinado intervalo de tempo. Quer ver uma relação que a gente pode montar? É assim, ó. A gente viu uma grandeza já, se você der uma fuçada aí no meu canal, você vai achar isso também, né? Nas suas anotações, nas suas coisas. A gente viu uma grandeza chamada trabalho. Trabalho era uma relação entre força e distância, né? Deslocamento. Aqui é uma relação entre força e tempo. Quanto que ela é utilizada hoje em dia, no nosso cotidiano, assim? Quando você vai pegar um tenista, por exemplo, vai sacar uma bolinha, ele joga a bolinha para cima e bate. Na hora que ele faz isso, ele joga a bolinha para cima e bate, é muito difícil fazer uma estimativa de quantos centímetros ele empurrou aquela bolinha. Mas uma estimativa do tempo dá. Então a ideia do impulso é a ideia de alguma coisa acontecendo rápido, né? Posso calcular de formas diferentes, mas uma aplicação assim, para esse tipo de problema. Quando o tempo ele passa a ser ter uma relevância, a gente consegue medir. Então, impulso produzido por um corpo vai ser produto da força pelo tempo. É uma grandeza vetorial também. Essa grandeza vetorial ela tem módulo de direção e sentido que vai coincidir com o da força, porque o intervalo de tempo é uma grandeza escalar. Qual a unidade desse impulso? Unidade SI. Qual a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual a unidade de tempo? Segundo. Então fica assim, ó, Newton vezes segundo. É a unidade de impulso. Só repete, né? Já tem um homenageado aqui que é o Newton vezes o segundo. Beleza? Vou te dar um tempo para anotar também. Pausa para anotação. Muito bem. Agora, ó, uma curiosidade aqui sim, né? Para você ver como funciona isso. Ó. Força resultante é ΔP sobre ΔT. Na verdade, o Newton, quando escreveu isso, ele parou um pouco isso para desenvolver uma coisa que a gente chama de cálculo, né? Então, o Newton ele é o pai do cálculo. O cálculo, assim, você pegar esse ΔP, e se o seu objetivo for fazer algum curso que tenha cálculo 1 na faculdade, você vai aprender assim, essa notação, assim, né? E a notação, ela aparece assim, ó, F vai ser igual a um dP dt.
bonito, assim, numa dimensão só, né? Tranquilo. Aqui. A gente pode ter ainda um outro símbolo, um delta maiúsculo aqui, uma outra representação. Então, é uma variação num intervalo de tempo muito pequeno em função do tempo. Não precisa se preocupar com isso agora, só estou te explicando da onde vai sair o que eu vou fazer agora. A gente vai desmembrar essa equação um pouquinho mais. Então vai ficar assim, ó, força resultante vai ser igual a variação de m vezes v dividido por ΔT. Aí, na matemática, nesse cálculo, aqui eu vou dar uma simplificada no processo, não é esse o objetivo, não sou professor de cálculo, não sou professor de matemática, mas a gente vê assim, como que se desmonta essa variação desse produto aqui? É alguma coisa desse jeito, ó. É m ΔV mais v ΔM dividido por ΔT, que é resolver uma derivada daquela função, né? Então, eu estou te mostrando como faz. Você só aceita isso como certo nesse momento, tá? Aí vamos considerar assim, ó, um sistema que está mostrando aqui a massa vezes a variação da velocidade, mais a velocidade vezes a variação da massa. Vamos considerar um sistema agora que a massa seja constante. Que são os casos assim, o bloquinho foi empurrado, tem um bloco pendurado, um bloco no plano, ele desce, uma pessoa saiu para correr, um carro está se movimentando. Todos esses nossos sistemas possuem massa constante. Então, eu botar na expressão aqui variação de massa, não vai ter variação de massa. Então, esse número aqui vai dar zero. Olha o que vai sobrar da nossa expressão. Vai sobrar isso aqui, ó. Força resultante vai ser igual a m ΔV, tudo que é vetorial tem que ter o vetor, sobre ΔT. Aí, se você der uma olhada aí no seu passado, você vai ver que essa grandeza, ΔV sobre ΔT, é a aceleração. Então, força resultante, massa vezes a aceleração. Ou seja, essa aqui é uma maneira simplificada de apresentar a segunda lei de Newton. Por que ela é simplificada? Porque dessa forma aqui só vale se a massa for constante. Se a massa for variável, a gente vai ter que usar antes a expressão. A gente vai ter que usar lá com quantidade de movimento. Então só para te mostrar de onde sai, assim, né? Não foi o Newton que escreveu isso aqui. Foi o Newton que escreveu com esse arranjo aqui, né? Porque um dos problemas que ele estava preocupado com outras coisas também. Ótica, ele escreveu bastante coisa. Então, é um gênio, né? É um gênio, um dos gênios da humanidade. Então, escreveu muita coisa, né? Beleza? Então tá. Agora vamos ver para que serve isso, uma aplicação prática disso aqui. Teorema do impulso. O que vai ser esse teorema do impulso? Ele vai servir para isso. Uma bolinha tem uma velocidade inicial v0. Nesse instante t0. Vai passar um tempo, eu vou olhar para essa bolinha aqui, vou aplicar uma força sobre ela. Ela vai atingir uma velocidade um pouco maior no instante de tempo t. E isso aconteceu, a velocidade mudou, porque uma força fez isso. Então vai ter uma força resultante, ou seja, um grupo de forças atuando sobre essa bolinha que vai fazer com que ela se desloque. Se você pegar algum dos momentos anteriores aí do vídeo, eu tinha escrito assim, ó, que FR ΔT era igual a ΔP. Tinha escrito isso, né? Para definir o impulso. Isso aqui era o impulso. Então o teorema do impulso já está pronto. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, quando você aplica uma força sobre o corpo, você provoca uma variação na velocidade dele. A gente associa isso. Força produz aceleração. Quando a gente realiza trabalho, ele provoca uma variação de energia. Quando a gente realiza impulso, ele provoca a variação da quantidade de movimento. Então, ó, força com aceleração, trabalho com energia, impulso com quantidade de movimento. E uma variação do outro, né? Então, uma forma de calcular impulso, a gente já tem duas maneiras então de calcular impulso. Quais são elas? Impulso é a força vezes o tempo, então vou botar F ΔT. Impulso também pode ser a variação da quantidade de movimento. E ainda um detalhezinho, uma observação, ó, que se a gente tiver um gráfico da força em função do tempo, o impulso vai ser a área abaixo do gráfico. Então, impulso é igual a área. Como a gente já fez no trabalho, já achou deslocamento lá em gráfico de velocidade, então já tem uma série de
de elementos aí, que a gente já usou esse tipo de propriedade, né? Joia? Então agora, quando que a gente vai usar isso? Qual é a ferramenta para isso? Quando o tempo de interação for relevante, né? Quando a gente tiver velocidade, então agora tem que resolver. Vou resolver 2 exercícios aqui para você poder ver só uma aplicação. São exercícios simples. Essa é uma aula 1 de dinâmica impulsiva. Tem uma sequência pela frente para a gente conseguir resolver alguns problemas. Joia? Então tá, pausa para anotação. Isso aí. Ó. Vou fazer um exemplo aqui. Esse 2 aqui não tem nada a ver, tá perdido aqui. Ó, uma bola de futebol, massa igual a 300 gramas. Então, massa da bola, 300 gramas. Para não passar vontade nem tentação, já vou passar para quilogramas, então vou esquecer. 0,3 quilogramas. Atinge uma trave da baliza com velocidade de 5 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dela é 5 metros por segundo. Ela está indo para bater na trave. E volta na mesma direção com velocidade idêntica. Então ela bate e volta. Então a velocidade com que ela volta, 5 metros por segundo. Mas com um detalhezinho, ó, ela volta na mesma direção. Quando ela volta, significa que a velocidade é diferente da ida, ela mudou a velocidade. Então eu preciso avisar a minha equação. Eu vou botar um sinal de menos aqui. Eu podia botar um sinal de menos aqui ou aqui, tanto faz. Eu aqui vou escolher o meu referencial. Então eu estou colocando que na volta ela é negativa. Eu poderia colocar que na ida ela era negativa e na volta positiva. Desde que uma seja diferente da outra, tanto faz. Quer saber agora o módulo do impulso. Por que ele pede um módulo do impulso no enunciado? Justamente por isso, porque eu podia escolher o sentido, e aí na hora que eu escolho esse sentido eu posso achar um valor positivo ou negativo. O valor vai estar o mesmo, só vai ser positivo ou negativo. Como que a gente vai resolver isso? Adivinha, adivinha. Eu vou botar aqui uma lâmina antes, quer ver? Ó, adivinha o que a gente vai usar. Eu não sei o tempo e não sei a força, então não dá para fazer por aqui. Eu não tenho gráfico para fazer isso, então não dá para fazer por aqui. Ah, então minha última saída é essa. Então eu vou tentar fazer assim, ó, que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Variação de alguma coisa não é sempre o final menos o inicial, então vai ser mv, que é o final, menos mv0. Impulso vai ser igual a 0,3 vezes menos 5, menos 0,3 vezes 5. Ó, menos que é dessa velocidade aqui, aqui esse menos é da fórmula, né, da variação, então tá aqui. Impulso vai ser igual, esse aqui vai dar menos 1,5, menos 1,5. Impulso menos 3, qual a unidade de impulso? Newton vezes segundo. Que vai ser a mesma coisa que quantidade de movimento. A unidade, dimensionalmente, é o mesmo. Só para, antes de eu finalizar ali, ó, só para você ver aqui, ó. Impulso é Newton vezes segundo. Isso é igual a quilograma metro por segundo. Vou deixar para você pensar um pouquinho sobre isso, né? Você dá uma olhada depois com as aulas de dinâmica. Tá, voltando aqui para o exercício propriamente dito, ó. Se eu não tivesse trocado o sinal aqui, ia dar zero, né? A impulso é zero. Aí você tinha que parar nesse momento e pensar, meu Deus, mas não pode dar zero. Se bateu na trave, como que o impulso vai ser zero se tem uma batida, né? Então você para, alguma coisa está errada, conserta, troca algum sinal. Normalmente o erro é esquecer o sinal. Unidade também é importante, né? Transformar errado aqui, 300 gramas. Não tinha nada aqui, né? Mas imagina que tivesse uma resposta assim que fosse 30, não 3, fosse 30. Talvez uma tentação aqui de você botar 3 aqui, né? Sei lá, um erro tolo, assim, às vezes a gente acontece, não acontece comigo também, esqueci um zero, né? Aí você vai ver, como eu não estou fazendo vestibular, assim, eu consigo olhar, tá, corrigir, putz, esqueci um zero aqui. É normal isso acontecer, então fica atento, tem dia que você não está muito bom, hoje eu não acordei muito bem, então eu vou ficar mais atento a essas coisinhas assim, são detalhezinhos só, tá? Vamos dar um tempinho para você anotar. Tempo! É isso aí. E, esqueci, eu não sei porque, eu acho que eu numerei errado. Tá, tudo bem. Ó, a força resultante que atua sobre um bloco de 2,5 kg, então, massa 2,5 kg, inicialmente repouso, velocidade inicial 0. Aumenta uniformemente de 0 a 100 em 0,2 segundos, conforme a figura a seguir. Quer saber qual a velocidade final do bloco? Tá, pessoal, é assim. Eu estou dentro do capítulo de impulso e quantidade de movimento. Então, a minha ferramenta vai ser essa. Impulso é a variação da quantidade de movimento. É isso que eu vou utilizar. Agora, como que você vai detectar se é isso que você vai utilizar?
Sugestão, você vai sempre tentar aplicar os teoremas. Trabalho é variação de energia, impulso é variação da quantidade de movimento. É o começo do problema porque vai ser a saída mais direta. Então, como eu tenho força e tempo, aí você tem que lembrar, por força e tempo é com impulso. Então eu vou usar o teorema do impulso. Entendeu? Daí que vai sair isso. Agora eu vou substituir as fórmulas. Impulso vai ser igual a mv menos mv0. Da onde vai sair o impulso para esse tipo de movimento? Daqui, a área do gráfico. Então, o impulso vai ser numericamente igual àquela área. Eu vou fazer um cantinho aqui, eu espero que você saiba fazer a área de um triângulo. Nessa altura do campeonato, se você não souber fazer a área de um triângulo, que eu posso te dizer? Você vá atrás da informação e busque como calcular a área de um triângulo. Porque você vai precisar disso, sem triângulo e retângulo, precisa saber isso, né? Tem que estar no sangue já. Então, é base vezes a altura sobre 2. A base, 0,2, a altura é 100. Então, é 0,2 vezes 100, dividido por 2. Esse vezes esse dá 20, dividido por 2, 10. Então agora eu vou voltar lá, porque essa área, para a gente ver que eu não botei nem unidade na área, porque ela não tem um significado de metro quadrado, ela não é uma área física, dimensionalmente, né? Mas ela é uma área que representa o impulso, então o impulso vale 10. Massa, 2,5 vezes o V que eu não sei, e essa aqui era 0, porque inicialmente ele estava em repouso. Então a velocidade dele vai ficar 4 metros por segundo. Ao final dos 0,2 segundos que ele foi submetido à ação da força, ele atinge 4 metros por segundo. Fechou? Pessoal, bom trabalho aí, bons estudos. Agneia, vida que segue. Valeu!